Bom dia, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos aqui à nossa próxima aula, né? Aula de mecanismo de Yale e Furling, né? Eu também vi um pouco de pitch em outros mecanismos também, tá certo? Bem, vamos lá, né? O que é o Yale, né? Basicamente, pessoal, é mudar a direção em que o aerogerador ele está contra o vento, certo? Por quê? Porque poucas regiões, e o Brasil é agraciado com isso, certo? Possuem ventos de velocidades constantes e, o mais importante, direções constantes, certo? Então, o vento, ele muda de direção, certo? Muitas vezes não tanto assim, mas muda, tá? E aí, para você ter a máxima captura de potência desse vento, você precisa que o aerogerador consiga captar a máxima energia. E para que isso aconteça, você precisa colocar o aerogerador de frente ao vento, né? A esse movimento a gente chama de yaw, certo? Que é YAW em inglês. Então, se movimentar assim é yawing, né? Então, esse movimento, tá certo? Esse mecanismo é necessário por causa disso. A gente vai ver aqui como é que ele foi feito e tudo mais. Mas é basicamente para se fazer isso, certo? Em português seria guinada, né? Então, seria o movimento de guinar, né? Então, vamos lá. Em aerogeradores verticais, isso não é necessário, já que a próprio design do aerogerador vertical ele recebe vento de todas as direções, certo? Apesar de não ser utilizado para grandes potências, ele não tem esse problema. Já o horizontal, ele precisa desse mecanismo de yield, né? Você pode dizer, mas professor, numa praia e tal, ele vai mudar pouco de direção. Isso é muito bom. Por isso que muitos aerogeradores estão próximos, muito próximos do litoral, até às vezes dentro do litoral, né, em alto mar, que são os offshore. Mas ainda assim precisa de um mecanismo de yield, tá? Bem, nós temos duas técnicas tradicionais, passiva e ativa. Passiva é onde o próprio vento muda a direção do aerogerador. Você vai ver isso em aerogeradores pequenos e também nos cataventos, né? Nos geradores de força, mas não de energia elétrica, né? Como aquelas bombas d'água que tem em sítio, né? Então eles usam o vento mesmo para girar. E tem os ativos, né? Eles usam motores, né? E mecanismos eletrônicos para direcionar o aerogerador, né? Aí em 1745, né, antes disso, você tinha os moinhos, né, de vento, mas eles eram estáticos, né, eles eram parados e se o vento batesse da forma certa ele girava, senão não girava. E aí foi inventada uma rodinha, né, que era conhecida como Miller, que é moinho, e eu, né, que seria guinado, né? Então seria a guinada do moinho, né? E aí tinha um cara, né, que ficava que aqui traduzindo ficou como moleiro, né? E ele ficava vendo de onde é que vinha o vento e girava essa rodinha. Podem ver aqui que aqui é uma manivela, ó. Aqui é uma manivelazinha e ele ia lá e girava essa rodinha que fazia girar essa parte superior, certo? E aí, eu coloquei até para grandes vergonhas dos engenheiros, né? Porque engenheiro, pessoal, a palavra vem de engenho, tá? Que era onde esses cientistas práticos ficavam e inventavam suas coisas e daí que veio o nome. Mas nenhum conseguiu fazer a invenção que um ferreiro fez, né? Que é o fantail, como conhecido como turbina de cauda, né? Ou aqui ficou conhecido como Roseta dos Ventos, né? Era esse ventiladorzinho aí atrás, né? E aí se o vento batesse nele, ele rodava automaticamente o moinho, né? Ainda não era um aerogerador, né? Então ele sozinho fazia isso, né? Então, rotor axilar porque vem de axial, né? Nesse eixo. Então, quando o vento batia, ele girava, né? Ele tinha um mecanismo que ele mesmo girava o,
o moinho. Mas pode perguntar, professor, por que não botava só uma rabeta, né? Para ele girar? Porque o moinho era muito pesado, então quando o vento batia aí, giravam engrenagens que faziam o moinho girar, certo? Então o ferreiro teve essa solução incrível. Então quando o vento estava 100% alinhado, a roseta não girava. Mas se o vento batesse de um lado ou do outro, ela mesmo girava, né? Hoje em dia a gente não tem mais essa roseta, né? Porque aerogeradores grandes são todos ativos e não passivos. E os pequenos, né, eles têm essa caudazinha, tá certo? Até 10 metros de diâmetro, mais ou menos, você consegue ter uma cauda, tá certo? E você mesmo com o vento, você consegue alinhar ele tranquilão, certo? De boa mesmo, tranquilo, tranquilo, tá? Você também tem outra técnica, certo? Chamada coning, onde o aerogerador não fica à frente do vento, né? Ele fica atrás, né? Então, em vez do vento bater daqui para cá, ele vai bater daqui para lá. É como o aerogerador ele está aqui na cauda, né? Então ele mesmo se autodireciona, tá certo? Então a única necessidade é que as hélices sejam um pouco envergadas, certo? Para quando o vento bater aqui, ele vir para cá e para cá. Isso vai fazer com que ele se alinhe com o vento, tá certo? Agora vamos ver o ien, agora o ien grande, certo? O bacana, o que é usado mesmo na prática. Então ele tem motores lá na nacelle, tá certo? E ele com um sistema eletrônico avançado, ele vai calcular qual é o ângulo que ele tem que se movimentar para a direita ou para a esquerda. Lá em meteorologia, creio que vocês estudaram que existia na central meteorológica nos aerogeradores, né? E realmente tem um barômetro, certo? Tem uma biruta eletrônica, certo? Tem um anemômetro, medir a velocidade dos ventos. Então, com base nisso, ele vai calcular para onde o aerogerador tem que ir, né? E com a ajuda dos motores, ele consegue mover o aerogerador para um lado ou para o outro. Tudo isso, o motor é essa partezinha aqui, só daqui para cá. Tudo isso aqui para baixo são engrenagens, tá? Porque como isso aqui é muito pesado, lembrando que a nacelle aí ela pesa entre 250 a 500 toneladas, né? Então realmente isso aqui tudo é para aumentar a força do motor, tá? Então o motor gira muito, isso aqui gira bem pouquinho, até porque essa guinada nesse íon aí, são poucos graus de cada vez, né? Pode ter vários motores, né? Pode ter só um, certo? Vai depender muito do peso da estrutura e da potência do motor, tá certo? Não é a ideia não é muito complicada, o complicado mesmo é o tamanho do aerogerador e o peso envolvido, tá? Mas é basicamente movimentar, não muda nada dos aerogeradores menores que usam uma cauda, certo? Então aqui na foto a gente pode ver vários motores, né? Vários motores. E aí é legal porque é o seguinte, quando ele gira, né, ele vai até um certo local, ele para, vem uns pinos e travam essa engrenagem gigante aqui. Então os motores não precisam ficar segurando ele no local. Ele é travado naquela posição e ele não sai. Quando precisa girar, as travas são soltas e aí ele gira de novo. Aí você pode até perguntar, certo, mas e os cabos que descem aqui, né? Essa escada e tudo mais. Quando começa a girar, como é que faz? Então, aqui tem um dispositivo muito interessante que ele fica contando quantas vezes o cabo foi enrolado. Porque aí, num certo momento, ele vem e desenrola tudo de novo, certo? Então isso aqui serve para desenrolar os cabos, certo? Só para isso, tá bom? Na verdade, para contar, né? O que vai desenrolar mesmo é o próprio mecanismo de IEU, né? Ele tem uma lógica que quando o cabo está muito enrolado, ele gira ao contrário, certo? Só para eles não sofrerem muito com isso, tá? Nunca soube de um acidente que isso aqui tenha saído, tá, pessoal? Podem ver que são muitos parafusos aqui para segurar e a manutenção é constante, então é muito difícil. Aqui atrás dá para ver, ó, isso aqui é a central meteorológica, né? Que capta os dados para mandar para o computador e o computador decidir, certo? Aí tem os amortecedores de IEU, né? Que são mecanismos
Tem os ativos, né, que são mini motores, e também tem umas borrachas, tá certo? Que é para, no caso de quando ele estiver se movendo, ele não tremer, certo? Porque ninguém quer trepidação em uma coisa que está girando pás tão grandes, tá? Porque essa trepidação pode ocasionar rupturas, tá bom? Então, vamos lá. Então, resumo, né? O que é o mecanismo de Yale, tá? O mecanismo de Yale ele serve para direcionar, certo, o aerogerador e ficar de frente ao vento, certo? Basicamente isso. E só existem em aerogeradores horizontais, tá certo? Passando aqui para frente. Por que é necessário, né? Basicamente para o aerogerador ficar de frente ao vento e conseguir a máxima potência, tá certo? E o melhor custo-benefício em relação àquela posição ao vento, né? Mecanismo de furling, certo? Desculpa, esse é o primeiro slide de furling. Mecanismo de furling, certo? O que é o mecanismo de furling, certo? Ele serve basicamente para diminuir a área frontal do rotor. Por quê? Duas coisas basicamente, certo? Quando dá um vento muito forte, quando tem tempestade e tudo mais, os aerogeradores têm que parar. Eles têm que simplesmente parar, eles não podem operar, certo? É uma velocidade muito mais alta do que o normal. E segundo, em manutenção. Ninguém quer fazer manutenção no aerogerador que esteja girando, certo? Os acidentes podem aumentar muito dessa forma. Então, mas o que seria o furling? Já vamos ver. Mas em pequenas velocidades, né, ou pequenos rotores, isso não é necessário. Tá? Por exemplo, num doméstico, é difícil ter um furling, certo? A não ser que você esteja num local que tem furacões e tempestades muito fortes, tá? Mas, por exemplo, esses aerogeradores aí embaixo são aerogeradores marítimos, certo? São colocados em pequenos navios e tudo mais para gerar energia. Eles são feitos de uma forma que eles aguentam uma tempestade, então não tem problema, certo? Esse buraquinho na cauda é para você colocar uma vareta, certo? Para ele não se mover caso você queira desmontar ele, por exemplo, certo? Para ele não ficar rodando para um lado e para o outro, mas tranquilo. Agora os maiores realmente é complicado. Isso aí é um dos mecanismos, né? Isso é bem estranho, né? Mas era um moinho, certo? Em que quando tem os ventos muito fortes, né? As pás dele iam para fora. Você pode ver que essa forma aí não é muito aerodinâmica, então simplesmente parava de girar, certo? Não tem problema nenhum, certo? Mas não é dessa forma que o furling acontece. Coloca essa imagem aí que eu acho bem interessante esse mecanismo. Então a gente tem um mecanismo horizontal de furling, ele é utilizado em pequenos aerogeradores e médio aerogeradores, certo? Essa cauda aqui, ela simplesmente é colocada na paralela, certo? Com o eixo do aerogerador. Então, se você colocar ela nessa posição aqui, ela vai apontar para onde o vento está indo. Então, o aerogerador ele para, porque agora o aerogerador não vai ficar ele vai ficar perpendicular ao vento e não vai ficar de frente ao vento. Então, o aerogerador simplesmente para de girar, certo? Gira muito pouco. E a gente tem um furling vertical, onde o aerogerador, o próprio aerogerador, né, ele é colocado para cima. Então, ele só vai girar com ventos que estão descendo ou subindo, o que é muito raro, né? Só que é um mecanismo mais complicado e não se usa tanto dele, tá? Em caso de complicações, tá? E a gente também tem um furling no gerador vertical, certo? Que ele basicamente, em vez das hélices estarem na posição normal, elas inclinam e aí deixam de produzir vento, certo? Sempre quando você consegue desalinhar, né, seja um furling, qualquer coisa, a gente chama de geometria variável, tá, pessoal? Coning, certo? Outro método de fazer um furling, e como é que esse método é? Esse método eu acho brilhante. Aqui na junção entre as pás e o rotor você tem molas, certo?
molas que seguram as pás no lugar. À medida que você começa a ganhar velocidade, essas molas, como eu posso dizer, vai ser muito mais força atuando nessas molas, e essas molas não aguentam mais deixar ele na posição normal e eles começam a ir para frente, né? Eles começam a ter esse alinhamento aqui com a horizontal da nacelle, né? E aí eles deixam de girar tão rápido. Então eles meio que controlam a própria velocidade, mas quando o vento é muito forte, eles simplesmente vão para frente e aí deixam de girar tanto, certo? Bem, um mecanismo que primeiramente foi criado para assegurar uma, como é que eu posso dizer, uma segurança para o aerogerador, mas que hoje já é usado para controlar a velocidade do aerogerador, mesmo sem ventos destrutivos, é o pitch. O que seria o pitch? Tá? Aqui, ó, na conexão entre a hélice e o rotor, a gente vai ter um rolamento onde essa hélice ela pode girar, certo? Então, você pode controlar o ângulo, certo? Em relação a pá e o vento. Então, você consegue controlar o ângulo de ataque, o ângulo de pitch, certo? Manualmente, tá bom? Você pode ter duas formas. Você pode ter ele manual, certo? Aqui dentro do próprio eixo tem outro eixo, certo? Onde você pode puxar ou empurrar e isso aqui vai alterar as hélices. Eu até tinha feito um modelo de uma maquetezinha com isso. Esse também pode ter ele hoje em dia, né, eletrônico com motores elétricos. Então dentro do bico, certo? Do rotor tem 3 motores elétricos, cada um ligado a uma pá. Então, se o vento estiver muito lento, ele aumenta o ângulo de ataque. Se o ângulo tiver se o vento estiver muito forte, ele diminui o ângulo de ataque. Então, ele controla a potência, né, controlando tanto de força que o aerogerador ele vai conseguir gerar com as pás, certo? E claro, quando existe um vento muito forte, o mecanismo de pitch bota as hélices, né, nessa forma aqui, ó, né, alinhadas com o vento, e aí o aerogerador não gira. Se você tiver numa chuva muito forte e o aerogerador perto da sua casa, pode ver que ele vai estar parado nessa posição. Agora tem que ser, obviamente, uma tempestade forte, né? Aí tem o stall, né? A gente já falou sobre ele. O stall ele é basicamente um efeito onde você não tem mais sustentação, certo? E ele não é algo que você quer quando está operando normalmente, mas você quer ter ele quando você precisa parar o aerogerador, né? Você pode ter duas formas. Você pode criar uma pá em que quando atinja uma velocidade muito alta, ela não consiga mais receber força do vento, não importa o quanto mais forte ele fique, né? É uma geometria mais complicada de pás, então você não vai encontrar elas em todos os aerogeradores. Você também tem um ativo, né? Então é como a gente já falou, o controlador de pitch, né, aquele que fica o ângulo das pás, simplesmente botam as pás, né, na direção do vento, né? Então elas ficam alinhadas com o vento, né? Então o ângulo de ataque, né, o de pitch, fica 90 graus, né? Ele fica exatamente alinhado com o vento, né? Eu posso dizer, essa ação, né, ela se chama feathering, né, que vem de pena em inglês. E a gente tem os freios mecânicos, né? Realmente são freios, parecem freios de carro, mas gigantescos, certo? E quando nada dos outros funcionam, eles são ativados sim para tentar parar. E eles, infelizmente, eles têm um problema, que é o seguinte: como ele parece um freio de carro, né, eles esquentam. E muitas vezes quando o sistema de pitch não funciona, né, o aerogerador vai pegar vamos dizer assim, a força do vento. Eles vão tentar parar, mas muitas vezes não param e o freio fica ativado, ele esquenta, pega fogo o aerogerador, certo? Então, eles são importantes, certo? Mas eles sozinhos, algumas vezes, não conseguem parar o aerogerador, tá?
Ele também é muito importante na manutenção, para você tanto colocar as hélices em modo de stall, mas também frear, para ter certeza que vai ficar parado, certo? E normalmente os freios são hidráulicos, né? Parecem freios de carro, tá certo? A gente também tem um tipo de freio, mas não é esse freio que a gente está falando, né? Chama freio de ponta, são raros os aerogeradores que tem, mas na ponta da hélice, né? Aqui tem alguns tipos, ó, tá? Eles às vezes podem mudar um pouco a geometria, né, para poder frear. Então, ó, tá aqui de ponta, né, esse pequeno pedacinho, aqui também, certo? Tem até uns paraquedas pequenininhos, tem invenção de tudo que é tipo, né? Mas os freios que a gente está falando são esses freios aqui, né? Então são discos enormes aqui, ó, parece um disco de um carro. Se você for num carro, vê as rodas da frente, vai ter esse aqui dentro da roda, certo? Vai ter a pastilha de freio e o disco de freio. Então são discos de freios enormes, certo? E pastilhas também enormes para frear o aerogerador. Normalmente o freio ele fica aqui, certo? No rotor de geração, porque aqui o torque é imenso, então o freio teria que ser imenso. Normalmente é aqui que a velocidade é maior, mas o torque é menor, então os freios ficam aí mesmo, certo? E aqui estão os solenoides, né, para que com um sinal elétrico eu consiga frear freios hidráulicos, certo? Em resumo, o furling é esse mecanismo, né, para tentar tirar o rotor do vento, né, para proteger, e foi graças a ele aí que a gente conseguiu fazer o sistema de pitch, que controla a carga, mas ele também faz parte do sistema de furling, né? E a gente cria todos esses mecanismos de defesa do aerogerador contra o vento, né? Muito importantes, né? Claro, sim, muito importantes. Mas, bem, é isso, tá, pessoal? Então, pelo menos o básico dos aerogeradores vocês conhecem agora. Então, é isso e até a próxima aula.